Como desenvolver a telecinese, tá? O que é telecinese? Telecinese é uma habilidade paranormal que consiste em mover objetos físicos através das energias, né? Mais precisamente através do ectoplasma, que é um tipo de energia densificada, né? O ectoplasma ele é a principal energia usada nas famosas cirurgias espirituais, né? Aqueles fenômenos de materialização de objeto, desmaterialização, cirurgias espirituais onde a pessoa não sente dor, tá? Tudo aquilo dali é feito com ectoplasma e outras energias que os espíritos manipulam, né? Então, por exemplo, né, há muito tempo atrás eu trabalhei com um amigo meu que era médium de ectoplasmia no centro espírita e uma vez ele teve uma pedra nos rins, ele entrou numa cabine e o amparador dele desmaterializou aquela pedra dos rins dele, tá? Tudo isso daí foi feito com ectoplasma. E então existe uma diferença entre ectoplasmia e telecinesia, tá? Ectoplasma ou ectoplasmia é o fenômeno de você exteriorizar ectoplasma ou doar ectoplasma. Na maioria das vezes você funciona como médium. E telecinese já é diferente. Na telecinese é um fenômeno anímico paranormal, onde é você mesmo que controla e domina o seu ectoplasma e produz o fenômeno, né? O efeito físico, né? Obviamente, a pessoa para produzir uma telecinese, ela tem que ser primeiro um ectoplasta, ela tem que ser capaz de produzir ectoplasma. E quais são os sintomas das pessoas que têm ectoplasma, ou que produzem bastante ectoplasma, né? Geralmente são pessoas que objetos ao seu redor elas caem, pessoas que chegam perto de um computador, o computador queima ou dá defeito, queima coisas eletrônicas, lâmpadas queimam, né? São pessoas que são mais emocionais, geralmente, tende a ser mais assediada por causa do ectoplasma. Então, como elas têm muito ectoplasma, onde elas vão, elas chamam a atenção dos espíritos e elas atraem muitos espíritos para perto dela por causa disso daí, né? E essas pessoas também podem vir a ficar doentes por causa do ectoplasma acumulado. Porque esse ectoplasma ele é como se fosse o nosso sangue, ele tem que estar circulando. Se por acaso ele ficar acumulado, é como se o sangue coagulasse. E isso daí pode eventualmente causar doenças físicas e causa também desequilíbrios emocionais. Por isso que todo médium que é ectoplasta, ele é recomendado pelos espíritos para trabalhar com assistência, porque ele não pode deixar o ectoplasma acumular no corpo dele. Então ele veio com ectoplasma, ele tem que usar esse ectoplasma para assistência, para doar ectoplasma. Então ele tem que trabalhar como médium ou no centro espírita ou em alguma outra instituição ou talvez sozinho mesmo, né? Mas ele tem que fazer aquela energia circular, tá? Bom, e como que se faz para desenvolver a telecinese, né? A telecinese, como eu já te falei, é um fenômeno anímico onde você exterioriza o ectoplasma com uma determinada intenção. Diferente da ectoplasmia, onde você simplesmente relaxa e o espírito toma conta do teu corpo e exterioriza o teu ectoplasma por você. Então, para você um dia pensar em produzir uma telecinese ou em dominar os efeitos físicos da telecinese, você primeiro vai ter que desenvolver uma boa quantidade de ectoplasma no teu corpo, tá? Porque qualquer objeto que tu for mover exige uma quantidade enorme de energia, é extremamente difícil, tá? Bom, eu vou falar da minha experiência, né? Eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento parapsíquico, cada caso é um caso. E o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você ou para as outras pessoas. E cada sensitivo percebe as coisas de um jeito também. Eu, na minha experiência, eu descobri que eu tinha ectoplasma quando eu estava me treinando para fazer projeção astral. Eu lembro que eu estava usando uma técnica que consistia em ficar meditando, olhando uma vela, e de vez em quando aquela chama daquela vela lá, ela aumentava muito de tamanho. Ela chegava a ficar 20 centímetros
como se estivesse queimando alguma coisa. E aquilo dali não é normal, né? Então eu comecei a suspeitar que eu tinha ectoplasma, até porque eu também sentia como se fosse uma gosma, um fluido que saía do nariz e da boca. Naquele tempo ainda não era densificado, era mais como se fosse uma fumaça, assim, tá? E outro fenômeno que acontecia comigo também é que se por acaso eu olhasse por uma, digamos assim, um vaso de planta ou uma garrafa de água que tinha uma água parada. Quando eu olhava para aquela água lá, muitas vezes a água começava a se mexer. Isso sem ter vento nenhum no local, sem nada no local. Começava a provocar umas certas ondas assim na água. Então eu comecei a desconfiar que eu era uma pessoa, um sensitivo ectoplasta, né? Mas até então eu não dei muita bola para isso. Eu fiquei praticando outras técnicas porque o meu objetivo era desenvolver projeção astral. Só que por consequência acabou desenvolvendo a minha ectoplasmia também. Eu praticava muito EV, aquelas técnicas que se aprende na Conscienciologia, né? EV, exteriorizar energia, absorver energia. E eu lembro que eu tinha uma rotina de 1 hora por dia dessas mobilizações aí. 1 hora por dia, tá? E fiquei assim 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com o passar dos anos, eu fui observando que eu sentia algo como se estivesse escorrendo alguma coisa do meu ouvido. Isso daí depois de 2 ou 3 anos. Isso praticando intensamente, né? Essas mobilizações aí. Então, e quando eu exteriorizava energia, também eu sentia isso. Quando eu exteriorizava energia, eu sentia um certo cansaço se eu ficasse meia hora exteriorizando energia, que é um outro sintoma que você exteriorizou ectoplasma. Porque o ectoplasma, quando você exterioriza, é como se você exteriorizasse micropartículas do teu corpo também, tá? Tem gente que fala que exteriorizar ectoplasma é desmaterializar o próprio corpo. Você exterioriza água, você perde massa muscular. Então, o ectoplasma é, de certa forma, a desmaterialização do teu corpo. Outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante, que também não foi com intenção de desenvolver ectoplasmia, mas acabou desenvolvendo por efeito colateral, é o Qigong da medicina chinesa, né? O Qigong, ele é um dos braços da medicina chinesa. Você tem acupuntura, tem Tai Chi Chuan, tem terapia auricular, tem o Qigong e tem algumas outras lá que eu não lembro também. E o Qigong significa cultivo da energia, né? E consiste em alguns movimentos, é muito parecido com o Tai Chi também. E o que eu observei? Eu observei que toda vez que eu praticava aquele Qigong, toda vez que eu usava aqueles movimentos, eu sentia como se estivesse saindo um vapor, cara, uma gosma assim da minha mão, tá? Então eu sentia que aqueles movimentos serviam para exteriorizar a ectoplasma. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, tá? Toda vez que eu praticava o Qigong, um campo de ectoplasma se formava ao meu redor. Por exemplo, se eu fazia algum determinado movimento com o braço, eu conseguia perceber que ficava um lastro de ectoplasma na onde eu movia o braço, tá? Se eu, por exemplo, fazia um movimento assim, que era um dos movimentos do Qigong também, eu conseguia perceber que se formava uma bola mais densificada de energia ali, tá? Então o Qigong, ele é, a meu ver, uma técnica extremamente poderosa para desenvolver ectoplasmia, tá? E eles têm um exercício respiratório também deles, que consiste em você absorver energia, prender a respiração e imaginar aquela energia sendo condensada no tangente. Então eles trabalham com condensamento da energia. E o que é o ectoplasma? Nada mais é do que o condensamento da energia, tá? Então, quando eu praticava esse exercício aí especificamente de condensar a energia do Tangen, eu tinha muita ectoplasmia depois. Eu começava a sentir o ectoplasma escorrendo, tá? Dos ouvidos, do nariz, tá? Começava a sair do estômago. E isso acontecia sempre depois do Qigong. Sempre quando eu praticava Qigong era quando eu tinha mais ectoplasmia, tá? Então, o que mais funcionou para mim para aprender a produzir ectoplasma é isso daí.
É a UEV da Consciologia, aquelas mobilizações básicas, e o Qigong da medicina chinesa. Mas isso daí é vários anos, tá, gente? Não é assim uma semana, 2 semanas, tá? Eu fiquei praticando e pratico até hoje. Eu acho que já deve fazer uns 20 anos, mais ou menos, que eu pratico energia todos os dias. E é com o passar dos anos que você vai vendo o teu desenvolvimento. Não é assim 1 mês, 2 meses ou 3 meses, né? Pois bem, e como que se faz para produzir a telecinesia de fato, né? Então, uma vez que você já aprendeu a como produzir ectoplasma, né? Através desses 2 métodos aí que eu ensinei. E vale lembrar também o seguinte, você tem que estar com todos os seus chakras desbloqueados também. Principalmente o chakra básico. Eu observei que o chakra básico é o principal chakra na produção de ectoplasma. Então, se você tem problemas com a tua sexualidade reprimida, a tendência é que você não vai conseguir produzir muito ectoplasma, tá? E eu já li em um livro também, eu não me lembro, acho que foi o livro, acho que é um fluido vital chamado ectoplasma, se não me engano, onde teve um espírito que falou que o principal chakra responsável pela ectoplasmia era o chakra básico, né? Mas essa é a opinião de um espírito, né? Mas na minha experiência, o que eu observo? É 2 chakras, é o chakra básico e o chakra do plexo solar. Esses 2 chakras, quando você fica meditando neles ou se concentrando neles, você acaba por exteriorizar ectoplasma também espontaneamente. Bom, então com relação a aprender a produzir ectoplasma, é isso daí. É desbloquear todos os chakras, desbloquear os meridianos da acupuntura. Recomendo estudar a teoria da medicina chinesa, porque lá eles explicam muito bem como é formado o ectoplasma. Eles não usam essa palavra, eles usam outras palavras, mas você entende que eles estão falando de ectoplasma, tá? E praticar o Qigong, exteriorizar a energia, EV. E outro detalhe bastante importante também para quem quer mexer com ectoplasma é que você não pode estar assediado, tá? Porque se você for uma pessoa que tem assédio crônico, você vai ficar doando ectoplasma para o seu assediador o tempo todo e você não vai conseguir dominar o teu ectoplasma. Então isso que eu estou falando aqui já são para pessoas que já estão mais limpas com relação a isso daí, que já estão no caminho da assistência, né, do fraternismo já há alguns anos, que já se encontram assim, num patamar talvez um pouco mais avançado com relação à fraternidade. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com ectoplasma, não existe, eu vou trabalhar sozinho. Não tem isso daí. Ou você trabalha com a luz ou você trabalha com as trevas. Tá? Se você não vai trabalhar com a luz, você obrigatoriamente vai trabalhar com as trevas. Porque não adianta você dizer para as trevas que você quer trabalhar sozinho, porque eles não vão respeitar, vão invadir o teu espaço e vão tomar o teu ectoplasma. Tá? E ainda vão te escravizar com ele. Então, a primeira coisa é isso daí, tá? É você ter uma frequência boa, ter, né, consciência dos teus amparadores, contar com a ajuda dos amparadores também, para que você possa desenvolver a produção de ectoplasma e, no futuro, o domínio desse ectoplasma, né? Que é bem difícil também. Bom, com relação à telecinese especificamente, né? Como que se faz para desenvolver? Uma das técnicas que eu usei para desenvolver isso daí, eu lembro que eu peguei como se fosse uma tigela d'água, né, mais ou menos o tamanho de uma panela, coloquei sobre uma mesa, peguei um botão de roupa, fiz um ponto branco no botão, que era um botão preto, só um único ponto em uma das extremidades, né, na beirada do botão, melhor dizendo, né, e coloquei esse botão de roupa boiando na água daquela tigela. E tomei todos os cuidados para que não tivesse nenhuma corrente de ar no local. Aí eu fiquei me concentrando para fazer esse botão girar para um lado e depois girar para o outro, sentido horário e anti-horário. Porque se eu conseguisse fazer girar para o sentido horário e anti-horário, eu já elimino, né, a possibilidade de ter alguma corrente de ar no local. Corrente de ar não é inteligente. Corrente de ar não vai fazer o botão girar num sentido horário e anti-horário, tá? E eu
Fiz dessa forma, me concentrei, fiquei mais ou menos uma meia hora exteriorizando o ectoplasma para formar o campo e de repente o fenômeno começou a acontecer mesmo, tá? O botão foi girando bem devagarzinho assim, tá entendendo? Deu umas 2 voltas completas. Aí depois, quando eu quis mudar de direção, ele mudou a direção também. Obviamente eu não acredito que eu fiz isso daí sozinho, né? Porque no começo você provavelmente está sendo ajudado pelos teus amparadores, né? Você controlar o ectoplasma assim, é extremamente difícil, mas foi um bom exercício, uma boa prova para mim para saber como que a telecinese funciona. Realmente funciona, né? Aí depois eu tive outras experiências também. Teve uma vez que eu consegui apagar uma vela acesa, consegui também girar catavento de papel, catavento pequeno, obviamente, de papel. Você coloca faz um catavento pequenininho, coloca em cima de uma agulha, né, para você não ter muito atrito, e você exterioriza o ectoplasma com as mãos e faz ele girar. Dá para você girar ele para a esquerda e para a direita também, né? O que eu aprendi nisso tudo, né? Primeira coisa, o ectoplasma ele é sensível, muito sensível ao teu subconsciente. Porque teve várias vezes que eu tentava produzir o fenômeno e não conseguia, e quando eu parava de me concentrar, o negócio acontecia sozinho. Ou o catavento se movia sozinho, tá? Ou a vela apagava sozinha, tá? Isso significa o quê? Significa que, embora eu parei de pensar conscientemente, o meu subconsciente continuou trabalhando. É por isso que tem pessoas que às vezes quebram objetos, né, do nada, assim, porque conscientemente ela não fez aquilo, mas subconscientemente ela fez. Então, uma outra dica para aprender a fazer telecinese é isso: você tem que controlar o teu subconsciente. Na realidade, quando você vai tentar mover um objeto, você não usa a tua mente consciente, você tem que usar a tua mente inconsciente. Você tem que ter a capacidade de parar a tua mente racional e deixar somente a mente subconsciente agir, tá? Porque o subconsciente é muito mais forte que a mente consciente, né? Um outro detalhe que eu esqueci de falar é sobre a preparação, né? Além de aprender a produzir ectoplasma, que foram essas coisas que eu falei, existe também um meio de você se preparar para acumular ectoplasma quando você vai usar muito ectoplasma. Então, por exemplo, né, suponhamos que você é um médium ou você vai tentar ajudar uma pessoa com uma cirurgia espiritual. Então, você vai precisar de muito ectoplasma. Eu descobri por experiência, quando eu morava no litoral, que quando eu ia para a praia, ficava o dia todo na praia e ficava trabalhando, absorvendo a energia da água, eu chegava em casa com uma quantidade muito grande de ectoplasma. E isso acontecia sempre quando eu ia para a praia, tá? Sempre quando eu ia para a praia e absorvia a energia da água, chegava em casa com muito ectoplasma. E quando eu não absorvia a energia da água, o mesmo fenômeno não aparecia, tá? Então eu lembro que teve até uma vez que eu fui ajudar uma menina que estava com uma dor. Ela estava com um problema de coluna, hérnia de disco, mas estava num caso muito complicado que ela não conseguia nem andar, tá? E ela também não tinha dinheiro para tratamentos médicos. E a gente resolveu então tentar uma cirurgia espiritual. Daí eu pedi ajuda também para um amigo meu que é médium, né? Estava trabalhando num centro, numa outra cidade. Marcamos um horário e para a gente trabalhar à noite. E daí como que eu fiz a preparação, né? A gente foi para a praia e ficou absorvendo a energia da água o dia todo. Aquela energia da água o dia todo. Aí, quando chegou a noite, a gente foi fazer a cirurgia. Essa menina tinha clarividência, então ela conseguia conversar com os mentores. E foi muito interessante, cara. A cirurgia foi, tipo assim, um sucesso. Ela sentiu mesmo como se estivessem cortando as costas dela. E depois os amparadores explicaram que eles usaram raio laser, né? E depois que terminou a cirurgia, ela ficou com todos os sintomas de uma cirurgia mesmo, como se fosse num hospital, assim. E os amparadores elogiaram a nossa preparação. Falaram que eles gostaram muito da nossa preparação, do fato da gente ter ficado o dia todo absorvendo a energia na água. Ou seja, aquilo ali de fato contribuiu para trazer, para produzir mais ectoplasma e deixar mais ectoplasma à disposição dos amparadores, né? Numa outra ocasião também, um outro fato que aconteceu que corrobora
Essa sugestão da energia da água, que eu sempre falo, é uma projeção astral que eu tive. Eu lembro que eu estava tendo uma projeção astral que eu estava num treinamento onde eu era ensinado a fazer telecinese com os objetos lá da dimensão extrafísica. Tá certo que mover um objeto extrafísico é muito mais fácil que o intrafísico, só que não quer dizer que é fácil também não, tá? Eu lembro que eram algumas, não lembro exatamente o objeto, cara, eu acho que eram pedras, tá? E algumas eu conseguia mover e outras eu não conseguia mover. E daí o meu amparador me falou, ó, absorve a energia da água. Eu fui lá e fiquei absorvendo a energia da água. Quando eu me carreguei, me enchi de energia da água, eu consegui fazer os fenômenos com facilidade que eu não estava conseguindo fazer antes, tá? E a terceira observação também é um relato de um extraterrestre, de um livro que eu li também, era da raça dos Zetas reticulianos, e eles falaram que o ectoplasma, a maior parte é água, tipo 90%, 80, 90% é água. Então a energia da água, ela tem muita afinidade com o ectoplasma, tá? Você absorvendo a energia da água, você vai estar aumentando a produção ou talvez aumentando a tua quantidade de ectoplasma. Os detalhes técnicos exatos eu não sei explicar, né? Porque como eu te falei, isso daí são coisas que eu aprendi com a experiência, né? É um conhecimento empírico, digamos assim, tá? Então é isso, né? Então sempre quando o que eu recomendo, suponhamos, você vai tentar produzir uma telecinese ou vai tentar fazer uma cirurgia espiritual, como que você prepara o campo do seu laboratório? Imagina uma cachoeira, tá? Dentro da tua casa. E essa cachoeira está enchendo de água. Enchendo, enchendo, enchendo de água. Imagina que você está materializando água, tá? Fica bastante tempo, tipo uma meia hora. Com isso daí você vai estar formando o campo ideal para a produção dos efeitos físicos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Basicamente era isso daí, tá? O principal. Agora vamos falar dos benefícios, né? Quais são os principais benefícios de você desenvolver o domínio da ectoplasmia ou da telecinese? Obviamente, né? Você desenvolver telecinese para ficar chamando a atenção é uma coisa inútil, né? Não é para isso que serve a telecinese. A meu ver, o principal benefício de você aprender a fazer telecinese é se defender de assediadores, principalmente de mega assediadores. Por exemplo, teve uma projeção que eu tive, que eu estava numa região umbralina e eu tinha uma missão para fazer lá que eu não lembro exatamente o que é, mas eu estava procurando uma pessoa. E chegando lá, eu fui perguntar para o morador, uma pessoa de lá, fiz uma pergunta se ele conhecia fulano de tal. Aí essa pessoa olhou para mim e falou o seguinte, falou assim, eu vou sugar a sua alma. Usou bem essas palavras, eu vou sugar a sua alma. Depois que ele falou isso daí, eu senti toda a minha energia, meu, saindo no meu corpo assim numa violência muito grande, como se fosse. Lembra daquele personagem do X-Men lá que tinha aquela vampira que sugava a energia das pessoas a ponto de deixar a pessoa desidratada? Era mais ou menos esse o poder que aquele assediador lá tinha. Aí na hora que eu percebi isso daí, o que que eu fiz? Eu me afastei dele e exteriorizei a energia fazendo um tipo de uma telecinese. Eu eu plasmei, na realidade, um choque elétrico no cérebro dele. Fiquei bastante tempo exteriorizando aquele choque no cérebro dele. Ele perdeu a consciência e ficou se contorcendo no chão como se tivesse com catalepsia. Então esse daí é um exemplo de como você pode se defender de assediadores fortes, né? Sozinho. Por quê? Porque os amparadores não vão te proteger 24 horas, tá? Tem horas que você tem que se virar sozinho mesmo. Nessa ocasião aí eu nem precisei incomodar amparador nenhum e consegui resolver sozinho, tá? Segundo benefício, tá? Você produzir
cirurgias espirituais, né? Então você pode dar passividade, o seu amparador se acopla com você, aí você começa a exteriorizar ectoplasma e ele usa esse ectoplasma e manipula o ectoplasma para produzir os efeitos físicos da cirurgia espiritual. Outro benefício é você facilitar a comunicação com o amparador. É muito mais fácil, você já reparou que a maioria das pessoas que são clarividentes, elas têm muita comunicação com espíritos de baixa evolução. Mas com espírito de alta evolução é difícil elas terem. Por quê? Porque esses espíritos eles são muito sutilizados. Eles não estão na dimensão astral normal. Eles estão numa dimensão astral mais purificada. Então eles até veem, às vezes ele está do lado da pessoa, mas a pessoa não consegue ver. Como que o ectoplasma ajuda? Você pode plasmar um campo de ectoplasma e convidar esse espírito a se densificar. Então ele usa esse ectoplasma para se densificar. Aí fica muito mais fácil a comunicação. Uma outra coisa interessante também é a assistência, né? Eu, por exemplo, os meus amparadores, eu já observei várias vezes, para eles ajudarem uma pessoa mais ostensivamente, quando uma pessoa está precisando de ajuda, seja porque está tendo um ataque de assédio, ou seja porque está muito doente, eles usam o meu ectoplasma. Eles precisam dessa energia para conseguir fazer o que eles têm que fazer. Então, você ter a capacidade de produzir ectoplasma aumenta muito o seu poder de assistência e aumenta também a tua capacidade de autodefesa energética, né? Por exemplo, imagine que você está acoplado com um assediador. Um assediador tomou conta de você estar acoplado. Ou tem 3 ou 4 assediadores do teu lado e estão te cercando e tá estabelecido o confronto. Se você é uma pessoa que consegue mover um objeto com uma energia, obviamente você vai ter força para mover os 3, 4 assediadores. Porque o espírito é mais leve com o objeto, tá? Então eu não acho assim um fenômeno inútil, não. Pelo contrário, eu acho muito útil, tá? Lógico que vai depender da missão espiritual de cada um também, né? Algumas pessoas não têm necessidade de aprender a fazer isso. Mas, por exemplo, pessoas que trabalham com desassédio, tá? Trabalham com apometria, com desassédio, que sofrem ataques espirituais por causa do trabalho de assistência que ela faz, eu acredito que é muito útil sim a pessoa aprender a dominar o próprio ectoplasma. E ainda tem um outro benefício, né? Se você aprende a dominar o próprio ectoplasma, você sabe exatamente quando alguém está tirando ectoplasma de você e quando não está. Então, se se aproxima uma entidade mal intencionada e começa a absorver o teu ectoplasma, você sente na hora, tá entendendo? Então, são vários os benefícios, na minha opinião, né? Na minha visão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que era basicamente isso daí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, é só me perguntar aí nos stories, nos comentários aí, tá, gente?